Graças ao Covid-19, se popularizou termos do tipo imunidade de rebanho, também é conhecido como imunidade coletiva, e também alguns testes diagnósticos, coisa que pode sim aparecer nas provas, por que não? Às vezes envolvendo o Covid e às vezes não, outras doenças, então fica aí um legado de conhecimentos novos. Quando a gente fala de grau de contaminação, é o poder de transmissibilidade que um vírus pode apresentar numa determinada população. Ou seja, vamos falar de uma forma mais simples. Uma pessoa que está contaminada com uma determinada doença, um determinado patógeno, essa pessoa tem as chances de contaminar quantas outras? Isso varia mesmo de doença para doença, de parasita para parasita. Criaram um cálculo para isso e este cálculo geralmente demanda um tempo depois que a doença passou, então este cálculo é difícil mensurar por SARS-CoV-2, já que a gente está no olho do furacão, a gente ainda está vivendo a doença. Precisa de um tempo para cálculos mais precisos, mas enfim, para algumas doenças que já se passou, esse cálculo ele é bem definido e esse cálculo ele é representado pela incógnita R0. Sendo que o R seria uma espécie de reprodução da doença. Então, uma única pessoa que está doente consegue reproduzir essa doença enquanto as outras. O significado seria esse. Bom, o fato é que para a Covid-19, este número ainda não está muito preciso, mas a gente imagina que seja aí 2,5. Ou seja, uma única pessoa conseguiria contaminar 2,5 outras pessoas. Com outras palavras, 2 pessoas que estão acometidas pela doença infectariam aí 5 outras pessoas, ok? Só para ficar um número inteiro. Tá bom, para você ter uma ideia de transmissibilidade, assim, você não achar que é algo absurdo, porque de fato já é, né? Vamos pensar que aí uma pessoa infecta 3 outras, só para tentar arredondar, você já explica o porquê que dissemina muito rápido. Uma contamina 3 e cada uma contamina mais 3, contamina mais 3, um crescimento absurdamente alto. Mas, olha que coisa interessante, quando se compara com o sarampo, que é algo muito chocante, porque a gente tem a ideia de que o sarampo se limita àquelas manchinhas no corpo, né? O sarampo ele pode desencadear encefalites graves. A gente pode ter óbitos em função do vírus do sarampo no cérebro, isso é muito grave. E o R0 do sarampo é igual a 15. Uma única pessoa que esteja contaminada com sarampo tem um poder de contaminação de 15 outras pessoas. Daí a altíssima importância da vacinação contra o sarampo. Porque uma pessoa que está contaminada pode sim infectar 15 outras e neste grupo de 15 alguém com baixíssimo sistema imune, uma criancinha, por exemplo. E aí pode desenvolver problemas graves, sequelas, se não morte. Bom, o fato é que, a partir deste dado R0, a gente começa agora a mensurar um valor, que agora é representado por uma incógnita Q, que seria quantos % da população precisa estar imune por uma determinada doença para que o vírus deixe de ser circulante. Isso é a imunidade de rebanho. Imunidade de rebanho equivale à porcentagem de pessoas imune, ou seja, quantas pessoas de uma determinada população tem que ter já o anticorpo dentro do seu organismo, tem que estar imune para o vírus parar de circular. Essa imunidade ou vai ser adquirida por meio da vacinação, porque a vacina te ensina a produzir os anticorpos contra o patógeno, ou essa imunidade vai ser adquirida por meio da contaminação. A pessoa adoeceu, às vezes não chegou a adoecer, mas teve a contaminação, se manteve assintomático. Mas a grande maioria foi lá, adoeceu, vamos pensar assim, e aí ela adquiriu, ela aprendeu a produzir os seus anticorpos e agora está imune. E aí a gente está partindo do princípio, coisa que também não é uma certeza no tempo atual, mas a gente está partindo do princípio que uma pessoa que pegou o SARS-CoV-2, adquiriu anticorpos a longo prazo, talvez até para sempre. Então, é imunidade permanente. Coisa que a gente ainda também não tem certeza, porque a gente precisa analisar melhor essa doença para ver se uma pessoa que teve SARS-CoV-2 pode, de fato, contrair mais uma vez a mesma doença. O que pioraria muito, né, a situação. Bom, o fato é o seguinte.
Vamos pegar uma doença que a gente conhece muito bem, o seu R0, que é o sarampo, igual a 15, e que, como já é uma doença mais antiga, a gente tem dados melhores. Então, dá uma olhada nesse desenho aqui, assim, que ele vai te apresentar muito bem essa tal imunidade de rebanho. Eu tenho aqui uma população na qual as bolinhas pretas estão representando as pessoas não imunizadas. Então, essas pessoas não têm anticorpos porque não foram vacinadas ou porque não tiveram a doença, não aprenderam a produzir os anticorpos, tá? E uma delas está aqui de vermelhinho, está infectada e pode transmitir. Em se tratando de sarampo, que o R0 é igual a 15, a gente sabe que se nada for feito, uma pessoa contaminada vai infectar novos outros. Então, no momento posterior, 15 novos infectados. Então, você tem a pessoa que ainda está infectada, mais outros 15 que no momento posterior, cada um desses 15 infectou mais 15. Desastre, catástrofe, mortes até mandar parar. Bom, no entanto, se tiver, sim, grande número de pessoas imunizadas, observe que consegue criar uma certa barreira, um certo bloqueio. Ainda que então as pessoas imunizadas são as pessoas que estão de verde. Vamos considerar que essas pessoas estão imunizadas porque foram vacinadas, uma vez que para sarampo existe a vacina. Ainda que essa pessoa esteja contaminada, essa vermelhinha, e seja um potencial transmissor, na hora que ela espirra, por exemplo, do lado dessa pessoa, essas não vão contrair a doença. Não vão por quê? Porque ainda que tenha contato com o vírus, imediatamente esse vírus vai ser destruído, porque a vacina, ela incentiva uma resposta imunitária secundária, né, que é grande produção de anticorpos, destrói muito rápido o vírus. Se essas pessoas que estão ao redor dela não vão contrair a doença, não tem como passar para o outro, Não tem como passar nem mesmo para este que está aqui, ó, pretinho, que ainda não está imunizado. Por que essa pessoa não vai passar para... Porque essa pessoa que está de verde nunca teve uma quantidade de vírus grande o suficiente no seu corpo para transmitir por outro. Então, repare que essas pessoas que estão aqui representadas de pretinho no meu desenho, mesmo não estando imunes, estando extremamente vulneráveis ao vírus, não vão se contaminar. Por quê? Porque as pessoas contaminadas criaram uma espécie de barreira. Não deixa o vírus sair daqui do contaminado e chegar nelas. Então, neste caso, eu digo que a população alcançou uma imunidade de rebanho, uma imunidade de grupo, uma imunidade coletiva. Você pode escolher o nome. Quantos % da população precisa estar imune para que estes aqui, que ainda estão desprotegidos, estejam protegidos pelas outras pessoas? No caso do sarampo, 95%. Então, quando inicia-se uma campanha de vacinação para o sarampo, a meta é alcançar 95% da população. Infelizmente, não estamos alcançando no tempo atual. Isso por quê? Por causa de uma criminosa, mas aí eu falo com muita revolta, por causa de uma criminosa campanha anti-vacinação baseada em fake news. Vou tomar lembrando que o sarampo mata. Sarampo em criancinhas, e a gente não adianta vacinar um bebê que acabou de nascer contra o sarampo, porque ele não consegue produzir os anticorpos contra. A vacina não tem função num bebê de 1 mês, 2 meses, 3 meses, não tem. Então, esses bebês até 1 ano de idade são completamente desprotegidos. E olha o risco que eu faço quando eu estou divulgando uma campanha anti-vacinação contra a vacina do sarampo e qualquer outra, eu estou aceitando a possibilidade de estar matando, por exemplo, crianças, bebês. Isso é sério. Porque se a pessoa é uma terraplanista, pelo menos, gente, ela acredita em algo que não prejudica ninguém. A pessoa é só uma mula mesmo. Agora, se a pessoa é a favor de uma antivacina, aí ela é mais do que uma mula. Ela é uma criminosa. Ô, Tomás, então o que eu tô te dizendo que quando você decide, não vou vacinar contra a vacina contra o sarampo, não, porque já sou adulto, minha saúde é muito boa, a chance dela desenvolver um problema é muito pequena, você está prejudicando a chance daquele país alcançar a imunidade de rebanho. Deu para entender? Observe que mesmo que essa pessoa esteja contaminada, no momento posterior não vai ter novos contaminados.
É isso, é o que a imagem está querendo te mostrar. Essa imagenzinha que é ótima para um print, viu, gente? Ela é ótima. Agora, turma, vale lembrar que para a Covid-19 a gente ainda não tem esse número preciso. Porque esse número, igual eu estou te falando, 95% da população tem que estar imune para eu conseguir a imunidade de rebanho para o sarampo, a gente só consegue porque é uma doença já antiga, apesar de não ser passada, ela é antiga. Né? Ela voltou à tona, nós temos surtos por causa dessa criminosa campanha anti-vacinação, mas a gente já conhece muito bem. Aqui, a gente ainda está no olho do furacão, a gente precisa conhecer mais, ter mais precisão desse valor aqui de contaminação, mas estima que para a Covid-19 seja necessário aí de 60% a 80% da população imunizada. Ou essa imunização pode vir por meio da doença, então as pessoas contraíram a doença e criaram imunidade e curaram, mas isso vai levar a muitas mortes ainda, ou por meio da vacina. Então é torcer para essa vacina aparecer. Bom, e aí quais são os testes diagnósticos para a Covid? Nós temos aqui 2 testes clássicos. O teste direto, que também é chamado de RT-PCR, e o teste sorológico, que é o indireto. Bom, quando eu falo de PCR, eu estou falando de uma biotecnologia, a tradução é reação da cadeia polimerase. Reação da cadeia polimerase. Qual que é a ideia? O teste ele vai diagnosticar o genoma do vírus. Lembrando que o genoma do vírus é RNA, o SARS-CoV-2 é um vírus de RNA positivo, inclusive. Bom, o fato é que você vai com o SUAB, que o pessoal chama de cotonete, né? Que seria um cotonete estéril, um cabo mais comprido, coletar secreções do fundo do nariz, do fundo da garganta. Então, por isso que o pessoal chama esse teste de teste do cotonete. Ali, você vai contrair alguns vírus, considerando que a pessoa tem esses vírus, que ela esteja contaminada. E a partir de agora, em um aparelho, que é o tal do PCR, esse RNA, por meio da transcriptase reversa, vai produzir um DNA e o aparelho, que é a reação da cadeia polimerase, ela vai polimerizar, ela vai produzir vários novos DNAs. DNAs esses que são, vamos dizer assim, homólogos ao RNA, o genoma do vírus. Então, o vírus é de RNA. Esse RNA que foi coletado no fundo do meu nariz pelo tal SUAB, pelo cotonete, vai por meio de uma enzima chamada transcriptase reversa produzir um DNA e esse DNA no aparelho vai ser polimerizado. Muitas cópias. E graças à presença dessas muitas cópias, a gente vai conseguir diagnosticar. Então, usar de enzimas que vai perceber a presença desse DNA. Tendo este DNA, então é porque o vírus estava ali presente. Não tendo esse DNA, porque o vírus não estava ali presente. Então, positivo e negativo para SARS-CoV-2. É isso. Ótimo. Observe, no entanto, que se você encontrou um amigo hoje que estava contaminado, aí ficou sabendo que o amigo estava contaminado, desesperado, falou, meu Deus, eu posso ter me contaminado agora. Sai agora e vai direto para um laboratório para fazer o teste, o PCR, não vai dar. Ainda que você já esteja contaminado, o teste não vai conseguir pegar, porque o cotonete não teve condição de capturar grande quantidade de vírus para que o aparelho polimerizasse e fosse detectável por meio das enzimas. Então, antes de 3 dias após a contaminação, provavelmente vai dar negativo. Ainda que você esteja contaminado, vai dar negativo. E aí a gente diria que é um falso negativo, porque se você está contaminado, está dando negativo, então é um falso negativo. Bom, a partir do 10º dia, aí esse número é muito variável. Em alguns lugares fala 10 dias, 21 dias, enfim. Vamos considerar uma pessoa que tem uma evolução rápida da doença no sentido de cura da doença, né? Uma pessoa saudável que se contaminou pelo vírus e desenvolveu anticorpos rápido e começou a destruir. Então, a partir de 10 dias, normalmente uma pessoa saudável vai começar a produzir grande quantidade de anticorpos a partir do 8º dia. Então, a partir desses 10 dias, você já tem uma carga viral baixa. Porque os seus próprios anticorpos que você aprendeu a produzir por conta própria já começou a destruir os vírus. Então, se eu faço o teste do cotonete agora, eu também não vou ter uma amostra grande de vírus para ser detectado no aparelho.
Algumas pessoas que têm uma resposta imune mais lenta, aí sim o vírus está ali multiplicando, então pode ser que nessas pessoas eu estendo o prazo para o PCR conseguir diagnosticar até 21 dias. Deu para entender? Então, se a pessoa evolui rápido para a cura da doença, daqui 10 dias nem tem mais muito vírus, o PCR vai dar negativo. Ótimo. Aí, o que seria o teste sorológico? O teste sorológico é aquele que não vai detectar o vírus propriamente dito. Soro, gente, soro é quase sinônimo de plasma. É o plasma sem as proteínas de coagulação. Então, o teste agora, ele vai diagnosticar no seu soro é o plasma sem as proteínas de coagulação, se tem ali anticorpos contra o SARS-CoV-2. Esses anticorpos também recebem o nome de imunoglobulinas, por isso a gente fala muito da sigla IG, imunoglobulinas IG. Ótimo. A gente produz uma classe de imunoglobulinas mais rapidamente chamado IgM. Então, a partir do 8º dia após concepção, você já começa a ter um pico interessante de IgM. Isso é para pessoas que estão respondendo, graças a Deus, a este vírus. Então, tem ali uma grande quantidade de IgM. O teste sorológico consegue, que é o teste de sangue. Ele consegue diagnosticar o vírus. Então, o anticorpo contra o vírus, por isso que ele é indireto. Porque ele não está analisando o vírus propriamente dito, e sim o anticorpo que você produziu contra ele. A partir do 8º dia, até mais ou menos 14 dias, após a contaminação, e aí o problema é que muitas vezes a gente não sabe quando que teve a contaminação. Então, a gente sabe quando teve mais ou menos o primeiro sintoma. Então, acaba que se fala muitas vezes a partir do primeiro sintoma. Lembrando que existe um intervalo de tempo entre o primeiro sintoma, a infecção e o primeiro sintoma. Mas, enfim, a gente vai ter certeza mesmo da infecção? Não vai. Do sintoma é mais fácil. Fato é que, de 8 a 14 dias após a contaminação, se você fizer o teste sorológico, o IgM vai dar positivo. Por quê? Porque é a primeira classe de anticorpos que aparece na tentativa de destruir o vírus para você, e você para a cura. É isso. No entanto, a partir do 14º dia, o que acontece? A classe de anticorpos começa a cair, IgM, porque agora você está produzindo uma outra classe de anticorpos que é o IgG. Então, o IgM, gente, é um anticorpo de momento. Enquanto que o IgG, ele vai mostrar agora uma infecção mais tardia. Observe que após os 21 dias, praticamente não vai ter IgM mais, considerando que a pessoa se curou. O IgM já atuou, já ajudou demais na destruição daqueles vírus, você já trocou de anticorpo, agora você tem a IgG, e o IgG ele tende a ser permanente. Então peraí, vem comigo. De 8 a 14 dias após a infecção, se você fizer o teste sorológico, IgM dá positivo, porque você ainda tem vírus e o IgM está atuando. E o IgG dá negativo, porque o IgG é um anticorpo que se produz só tardiamente e ele mostra que você já teve essa infecção no passado e curou. Após 21 dias, o IgM já deu negativo, porque já eliminou todos os vírus ali para você, e o IgG que está ali presente, provavelmente para sempre, para te garantir uma imunidade permanente. Então, uma vez que você fez o teste e deu IgG positivo e IgM negativo, mostra que você já teve a infecção e não é um transmissor hoje. Seria assim. Agora, deu IgM positivo, mostra que você ainda tem o vírus, logo é um potencial de transmissão. Você é um cara que tem que ficar de quarentena. Isolamento social, porque você pode transmitir. Nesse intervalo de 14 a 21 dias, pode acontecer dos dois darem positivo. Tanto o IgM dá positivo, quanto o IgG dá positivo. Por quê? Porque o IgM está em processo de queda, mas ainda foi diagnosticado pelo exame, enquanto que o IgG está em processo de ascensão, de subida, e o teste também foi capaz de diagnosticar. Então, pode acontecer nesse intervalo de tempo dos dois darem positivo, tanto o IgM quanto o IgG. Perceba, então, com essa aula, gente, que não basta você fazer o teste, tem que fazer na época certa. Não basta fazer o teste. O direto, o que te dá assim, o diagnóstico exato, que o vírus está ali presente mesmo, é o PCR.
só que esse tem algumas limitações com relação ao tempo. Então tudo tem o horário certinho, a época certinha de se fazer. É isso. Valeu, turma!